Estamos começando mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa, boa tarde. Larissa, hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em destaque, que é o problema do endividamento do setor agropecuário, né? E das discussões que estão acontecendo no Congresso sobre, né, o apoio, a ajuda do governo. Nós tivemos, inclusive, semana passada, a divulgação do Plano Safra desse ano, né? Então, é um tema muito importante e eu vou abordá-lo para que a gente possa ter uma ideia do que está acontecendo. Ontem, inclusive, o ministro da Fazenda, o Dario Duringer, ele deu uma declaração dizendo que o governo federal ele vai editar uma medida provisória até a próxima semana para dar uma resposta definitiva às dívidas rurais, buscando equilibrar o texto em discussão no Congresso com os limites orçamentários do governo, né? Segundo o ministro, a proposta do governo está muito próxima da apresentada pelo setor e vai permitir mitigar significativamente o custo adicional para o Tesouro. Ele disse que o impacto adicional estimado para a União varia entre 2 a 3 bilhões de reais por ano. E o volume total das operações a serem renegociadas pode alcançar cerca de 100 bilhões de reais. Então, em cima disso, várias matérias circularam na imprensa. Uma delas é divulgada pela Forbes Agro, falando, né, sobre o endividamento. Então, segundo o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, Ingo Pogger, a situação é crítica em função de uma circunstância de juros elevadíssimos por muito tempo. Tá? Então, segundo ele, a margem do agronegócio está extremamente reduzida. Enquanto o país, né, segue ampliando sua produção de alimentos, registrando safras recordes, mantendo forte desempenho nas exportações, aumentou também o endividamento, hoje estimado na casa de 256 bilhões de reais. E está crescente o número de produtores, né, que recorrem à recuperação judicial para reorganizar as suas dívidas. Segundo um advogado de São Paulo, a Mauri de Oliveira, disse: se não chegarmos ao topo, estamos muito próximos dele. A maioria das dívidas já está vencida ou em recuperação judicial. Tá? Quem, quem já pediu recuperação judicial não pode pedir de novo imediatamente. Né? Então, mesmo com o plano Safra, como eu mencionei no início, anunciado agora, de 622,4 bilhões de reais, combinando as linhas para a agricultura empresarial e familiar, esse plano não deve ser suficiente e pode poder atenuar a crise de crédito no setor, já que os produtores inadimplentes eles não têm acesso ao crédito oficial. Então, a dificuldade não está na capacidade de produzir, mas na de transformar a produtividade em resultado financeiro. Mesmo depois de anos de crescimento acelerado da produção, o setor passou a conviver com uma combinação de juros elevados, custos persistentes, queda nos preços, né, dos produtos agrícolas e menor oferta de financiamento privado. Então, é o resultado que aparece nas estatísticas. Então, os cálculos, né, para a gente ter uma ideia, então, o total da carteira de crédito agropecuário de 1,2 trilhão de reais, cerca de 256 seria a carteira problemática do agro em todo o país, tá? Segundo o levantamento da FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio. E nela estão nas contas em atraso, inadimplentes, renegociadas e dívidas prorrogadas. Segundo dados da Serasa Experian, o agronegócio brasileiro encerrou 2025 com 1.990 pedidos de recuperação judicial, o maior volume desde o início da série histórica da empresa. Esse número representa um crescimento de 56,4% em relação a 2024. Tá? E reúne dados de pedido de recuperação judicial de produtores rurais, pessoas físicas,
pessoas jurídicas e empresas da cadeia agroindustrial. Mato Grosso liderou o ranking nacional com 332 solicitações. Tá? O avanço, né, das recuperações, ele acompanha outro indicador que preocupa. Segundo o IMEA, né, o levantamento mostra que o chamado crédito problemático, formado por operações inadimplentes, renegociadas e prorrogadas, ele chegou em Mato Grosso a 21,7 bilhões de reais, o que equivale a 18,22% de toda a carteira estadual de crédito rural. Então, em 2022, esse percentual era de apenas 2,08%. Então, só essa diferença mostra como é que a situação financeira do setor se deteriorou. Tá? Então, apesar do avanço, do aumento das recuperações judiciais, especialistas não enxergam um colapso do agronegócio brasileiro. Então, a expectativa é que esse cenário comece a melhorar no ano que vem. Mas ninguém pode afirmar com certeza, porque depende de fatores como a manutenção ou troca de governo, a questão fiscal, que está toda ligada à taxa de juros. Tá? Em todo caso, o setor continua competitivo, lidera a produção mundial de diversas commodities e mantém um desempenho robusto nas exportações. Tá? O problema está na capacidade de financiar esse crescimento, em virtude dos juros elevados e das margens cada vez menores. Né? Então, um dos pontos importantes, segundo esses especialistas, seria uma maior profissionalização da gestão financeira dentro das propriedades. Né? O Ingo Plogger avalia também que a solução depende de mudanças estruturais na política agrícola, substituindo a lógica anual do Plano de Safra por uma política permanente de crédito, seguro rural e reestruturação das garantias, com horizontes de médio e longo prazo. Segundo o Ingo Plogger, o Plano Safra é um plano de governo, e a cada ano a gente espera milagres que não vêm. Quando você compra um equipamento, você não busca o retorno de investimento em um ano. Você faz isso para 3, 4, 5 anos. Então, precisa ter uma visão de médio e longo prazo. Então, além da limitação do crédito oficial, a outra fragilidade estrutural que passou a ganhar peso no debate sobre o endividamento do setor é a baixa cobertura do Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, PSR, assunto que nós já comentamos em outros vídeos. O próprio valor está muito longe do necessário para a agropecuária brasileira. O estudo da Confederação Nacional dos Seguradores apontou que a necessidade é de um orçamento de 4 bilhões de reais, ao invés de 1 bilhão de reais, né, que teve, inclusive, 461 milhões de reais bloqueados pelo governo federal. O outro levantamento da FPA mostra que, no último ano, esse PSR ele atingiu apenas 3,27% da área plantada, deixando a maior parte dos produtores sem mecanismo capaz de reduzir as perdas provocadas por eventos climáticos e financeiros. Então, segundo a FPA, a atual escalada de endividamento também reflete anos de investimentos insuficientes nessa política pública. Parlamentares argumentam que o programa de seguro rural mais abrangente teria reduzido a necessidade de renegociação das dívidas, já que o custo da prevenção seria significativamente menor do que os recursos hoje discutidos para socorrer produtores em dificuldades. Segundo aquele advogado que eu mencionei, Amaldir de Oliveira, a atual onda de recuperação judicial, de recuperações judiciais não nasceu de uma única safra ruim. Ela começou a ocorrer ainda em 2021, quando muitos produtores deixaram de cumprir contratos futuros firmados em virtude de uma forte alta da soja, do preço da soja. Parte dessas obrigações foi carregada para os anos seguintes, justamente quando o cenário econômico mudou completamente. Na sequência, vieram a alta da Selic, né? O encarecimento do crédito, custos elevados de fertilizantes defensivos e a logística, problemas que nós estamos vendo agora em função da guerra lá no Oriente Médio, né? Além da queda das cotações internacionais das commodities. Né? Então, o problema deixou de ser apenas agrícola e passou a exigir uma administração financeira muito mais sofisticada. Também um item que a gente tem já mencionado em outros vídeos, gestão de risco. O produtor
tem que fazer o seu dever de casa. Não é o preço do produto, mas quanto custa para produzir. Segundo esse advogado, o produtor precisa incorporar conhecimentos de finanças, gestão de risco, controle de custos para atravessar o novo ciclo do agronegócio. Então, essa percepção ela converge também com o diagnóstico do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de agronegócio. O estudo mostra que o principal desafio atualmente não é produzir, mas recuperar a rentabilidade. Né? Então, com ganhos, mesmo com ganhos de produtividade, boa parte das propriedades passou a conviver com preços menores do que os registrados no pós-pandemia, custos ainda elevados e um estoque crescente de dívidas que deverá acompanhar as próximas safras. Tá? Segundo o Ingo Ploger, o agronegócio entrou em uma tempestade perfeita. Segundo ele, né, a redução das margens coincidiu com o meio de crédito muito mais caro. Então, como o Plano de Safra responde apenas por uma parcela das necessidades financeiras do setor, a maioria dos produtores depende do mercado privado, que é diretamente influenciado pela Selic. Né? Muitos fizeram investimentos e se alavancaram. Sustentar essa alavancagem nessa taxa de juros pode ser possível no curto prazo, mas no médio e longo prazo é muito difícil. Então, segundo a avaliação do Amaldir de Oliveira, o advogado, nesse cenário também muda o comportamento dos financiadores. Né? Trades reduziram a sua exposição ao crédito rural, bancos passaram a ser mais rigorosos para todo o setor. A porta vai ficar menor ainda. Tá? As trades já saíram e elas estão com menos disposição do que tinham antes. Os bancos também vão diminuir, ou seja, serem muito mais criteriosos na hora de análise do crédito. Para ambos, né, Ingo Ploger e o Amaldir de Oliveira, eles acreditam, tanto o Ingo Ploger quanto o Amaldir de Oliveira acreditam que o agro vai continuar produzindo. A dúvida que domina o setor é outra. Quais produtores conseguirão transformar esta produção em equilíbrio financeiro até que o ciclo econômico volte a jogar a favor do campo? Isso é uma ótima questão, vamos acompanhar. O cenário realmente não está fácil. São muitas questões envolvendo, impactando o agronegócio brasileiro e global, não é? Como você falou, essa tempestade perfeita, né? Que envolve questões mercadológicas, questões climáticas, questões geopolíticas. Então, vamos ver os próximos capítulos dessa história. Hélio, muito obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.